Alexandre fundou cidades extensas, difundiu a cultura grega por todo o mundo e muitos exércitos foram derrotados por ele. Vamos agora nos aprofundar na mente brilhante de um dos personagens mais icônicos da história. Antes de começarmos, peço por gentileza que deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar nosso humilde canal a crescer. Seu nome será para sempre associado a uma resolução incomparável e ambição ilimitada. Junte-se a nós neste vídeo, à medida que descobriremos a mentalidade imbatível de Alexandre o Grande. O Império Persa estava a seus pés, a superpotência que uma vez aterrorizou o mundo grego antigo, agora se encolheu diante dele, com seu território, abrangendo 3 continentes, e um exército muito mais numeroso que o de Alexandre. Foi uma vitória que alguns acreditavam que só seria possível através de um deus. O nome de Alexandre ficaria para sempre gravado na história. Era hora de aproveitar os despojos de guerra e voltar para casa, para governar sobre seu novo império. Seus homens certamente se sentiram assim quando foram atacados por elefantes de guerra e atingidos pela chuva torrencial, mas Alexandre, para o espanto de seus soldados, estava levando-os mais a leste. Através das selvas da Índia, eles já haviam suportado 8 anos de perigos e batalhas constantes. No acampamento imploravam ao seu rei para voltar, mas sem sucesso. Na época era uma crença predominante que o fim do mundo ficava na Índia, e essa noção rapidamente se enraizou na mente ambiciosa de Alexandre, estimulando-o para levar sua conquista até os confins da terra. Para este império não haverá limites, a não ser o que o próprio Deus fez para o mundo inteiro, ele disse, em um discurso para seus homens. Ele os lembrou de tudo o que alcançaram, comparando seus feitos aos de Hércules. Infelizmente para Alexandre, as tropas não poderiam ser influenciadas sobre o assunto. Ninguém poderia corresponder à ambição ilimitada do rei macedônio, razão pela qual tão poucos jamais alcançariam o mesmo sucesso. Inspirado em gente como Aquiles e Hércules, ele fez do objetivo de sua vida superar até mesmo seus maiores heróis, enquanto críticos podem argumentar que sua insaciável fome foi sua maior queda, expondo o lado mais sombrio de sua personalidade. Alexandre dedicou-se a uma interminável busca pela glória, o que o levou a alcançar uma significativa fama, em uma idade notavelmente jovem. Com uma mentalidade imbatível, sua queda ainda significou uma vitória de épicas proporções. Dentre todas as campanhas de Alexandre, nenhuma representou um desafio maior do que a travessia traiçoeira do deserto gadrosiano. Ele conduziu seus exércitos através dele enquanto o sol escaldante se abateu sobre os homens. Cada passo foi tornado mais difícil pelas profundas areias soltas que engoliam seus pés. As marchas pareciam intermináveis conforme o tempo passou, e os suprimentos começaram a diminuir. Os soldados foram forçados a transformar seus próprios animais em comida. Depois de dias de marcha, um destacamento de escoteiros chegou galopando em direção a eles desde o horizonte. Talvez eles tivessem boas notícias. Todos caíram em silêncio enquanto se aproximavam do rei. Eles encontraram uma pequena fonte e ofereceu-lhe um capacete cheio de água, que ele gentilmente aceitou. No entanto, em vez de saborear o líquido para ele mesmo, Alexandre surpreendeu seus homens ao derramar todo o conteúdo do capacete na areia. Os soldados explodiram em um ensurdecedor coro de vivas e aplausos, movidos pelo gesto altruísta do seu líder. Para Alexandre não houve separação entre ele e seus homens. Ele suportaria as mesmas dificuldades e sofreria ao lado deles. Na busca da vitória, sem o apoio inabalável de seus soldados leais, ele reconheceu que seu sucesso teria sido impossível alcançar. Como resultado, ele fez todos os esforços para cultivar uma forte conexão com eles. Nas batalhas ele lideraria os ataques, corajosamente colocando-se em perigo. Isso significava que seu corpo estava coberto com cicatrizes, que ele orgulhosamente mostraria às tropas.
Como um lembrete de que eles não estavam sozinhos, ele criou um vínculo sagrado, que promoveu um trabalho em equipe imbatível com Alexandre no comando. Eles se moviam como uma unidade coesa, que rapidamente implementaram complexas manobras com efeitos devastadores. A mãe de Alexandre o acalmava para dormir quando criança, com sussurros proféticos de seu magnífico destino. Ela lhe disse em canção que ele foi concebido por Zeus, quando um raio atingiu sua barriga, com sangue divino correndo em suas veias. Muitos acreditavam que este novo herdeiro do trono tinha potencial ilimitado. Não demorou muito para que confiança instilada em Alexandre se manifestasse. Uma vez, quando ele era apenas um menino, um comerciante veio até seu pai, o rei Filipe, com um cavalo chamado Bucéfalos. Tinha um pelo liso preto brilhante e uma estatura imponente. Filipe e sua comitiva se revezavam montando a besta, mas ninguém conseguia controlá-lo. Era muito selvagem e indisciplinado. O comerciante estava prestes a ser rejeitado, mas não antes de Alexandre intervir. Ele percebeu que a razão pela qual os homens estavam tendo tal dificuldade era que o cavalo estava com medo de sua própria sombra. Alexandre, em seu gênio, cavalgaria o Bucéfalos em direção ao sol, para que sua sombra ficasse para trás. Com isso, de repente o cavalo começou a seguir cada comando seu. O comerciante ficou pasmo, e seu pai disse: Alexandre, a Macedônia não é grande o suficiente para você. Você terá que encontrar mais mundos para conquistar. Depois disso, Alexandre se recusou a aceitar qualquer tarefa como impossível, mesmo quando aqueles ao seu redor já tinham desistido. Esta confiança inabalável permitiu-lhe focar em soluções, em vez de ser consumido pelo aparentemente intransponível obstáculo diante dele, mesmo quando confrontado com probabilidades esmagadoras. Exemplo disso foi como ele se superou na Batalha de Ísis, onde sua desvantagem em número era de 6-1. Ele permaneceu destemido e encontrou uma maneira de sair vitorioso, mesmo quando suas forças foram cercadas por tribos ferozes. A astúcia dos guerreiros junto à astúcia de Alexandre e sua habilidade estratégica permitiu que eles o seguissem em seu caminho para a segurança. Ele tinha uma crença inabalável em si mesmo e desenvolveu habilidades que lhe permitiram encontrar uma maneira mesmo nas situações mais terríveis. A confiança profunda foi ainda mais reforçada por sua suposta linhagem divina, incutida nele por sua mãe. Afinal, ele era o descendente de um deus. Libertado das algemas da dúvida, Alexandre foi capaz de atuar com coragem inabalável e seguia seus instintos com total convicção, o que o levou a realizar feitos grandiosos e a ficar marcado na história como Alexandre o Grande. Se ficou até aqui, acredito que tenha gostado do vídeo. Por gentileza, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a crescer e a continuar produzindo conteúdos de qualidade para você.